Olá, tudo bem? Vamos para mais um ID Talk e hoje a gente está convidando aqui um grande amigo, um irmão que tem uma história de superação aí muito grande, né? Tenho certeza que vai inspirar muito a gente. Esse cara aí, né, que é o Alex, ele passou desde motorista de aplicativo, conheceu muita gente aí importante, né, no cenário. E conheceu inclusive, né, o El Gato, né, do Luz Grande, que eu acho que foi o seu pontapé inicial ali. Sim. Então a gente vai estar escutando um pouquinho essa história de superação, esse mundo artístico também, né? O Alex, ele é assessor artístico, né, Alex? Produtor, né, de muitos artistas. E ele vai estar falando um pouquinho sobre a trajetória dele aí nesse mundo, nesse universo. Daniel, gratidão. Quase que eu chamei de Lucas, que é a Xerox dele, o irmão dele. Gratidão pelo convite, obrigado. A gente tem realmente uma parceria muito boa, né? De amizade, tivemos algumas coisas juntas aí. E gratidão estar aqui podendo falar um pouco dessa pequena história, né, até agora, que eu já passei na vida, mas acredito que tenha muito a agregar dentro desse mercado aí do marketing de influência e tudo mais. E vamos embora, vamos para cima. Acredito que a gente vai ter muita coisa boa aí para trocar ideia, muitas Legal. histórias. Imagina. Então eu queria começar, Alex, te perguntando aí, né, como é que foi essa história, né? Essa história louca aí de que você era motorista, né, de aplicativo, Sim, de repente conheceu o El Gato, né? Eu acho que sim, no próprio nesse sim, trajeto sim. aí. Como é que foi essa jornada aí? Conta um pouquinho, né, pro pessoal aí que tá nos assistindo, Uhum. para poder entender como foi a sua entrada, né, nesse Sim, mundo artístico. sim. Minha vida é muito doida, né? Eu sempre acreditei na questão de saber lidar com as oportunidades, né? E eu venho você sabe, né? Eu sou evangélico, venho do mundo gospel desde de criança, né? E sempre fui envolvido na parte artística, vamos colocar assim, entre aspas, que sempre trabalhando com a arte dentro da igreja, seja cantando, fazendo uma peça, sempre tive essas evidências dentro da igreja. Por consequência disso, fui conhecendo grandes pessoas, né? Grandes músicos que tocavam para grandes cantores, porque é o maior celeiro musical do Brasil, é a igreja, não tem jeito. Então eu fui construindo dentro desse cenário, né? Construindo dentro desse cenário. E aí, quando em 2012 eu estava desempregado, estava numa agência de carro, né? E precisava casar. Só que não estava vendendo nada, era vendedor muito ruim. Você teve uma experiência comigo como vendedor, não é o meu nicho. E eu estava muito fraco ali de venda, muito fraco. Até que um amigo meu falou: Cara, eu trabalho com táxi executivo aqui em Campo Grande, meu bairro, aqui no Rio, né? Trabalho com táxi executivo, porque tu não pega esse gancho também? Aí meu pai, na época, tinha um carro do meu pai e da minha mãe. Meu pai falou: Tá, vou te emprestar um para você fazer isso e ver com o que vai dar. Para mim foi muito mais prático, né? Aquele dinheiro imediato ali. Aí ele me deu uma sugestão: Cara, faz uns cartões e começa a distribuir, falando que você trabalha com isso, com translado e tal. E eu fiz. E a minha igreja era uma igreja muito grande e de muita gente de relevância. Comecei a distribuir. E ali eu comecei a atender os músicos, que já tocava para Fernandinho, Léo, a Estela, que é uma grande cantora gospel, e grandes amigos, que são o Felipe Alves, que hoje ele toca pro Djavan, o Sérgio Assunção, que é o diretor musical da Estela até hoje. Ah, bacana. E aí comecei a atender esses caras: leva para o aeroporto, volta, leva. Aí, hoje eu preciso atender a cantora tal. Aí comecei. Preciso que leve um cantor lá em Campos, porque não tem voo para lá, então ele vai descer aqui. E aí comecei a fazer esse tipo de serviço. Nisso eu fui estreitando o relacionamento, tanto com os artistas, tanto com os produtores, né? Eu tenho essa facilidade de gerar um network, né? Então eu fui sendo agradável para todos eles. Cara, agora eu vou fechar só contigo aqui no Rio. Isso foi escalonando. Quando foi 2019, um produtor muito conhecido, chamado Maurinho Divulga, né? Que é um grande amigo, a quem eu sou muito grato. Toda vez que eu vou no podcast, em algum lugar, eu sempre falo dele. Ele falou: Cara, o El Gato vai estar no Rio e precisa que você atenda o El Gato. Eu falei: Cara, quem é o Gato? O cara é o Gato do Free Fire. Eu falei: Cara, eu não sei nem quem é Free Fire nem quem é o Gato, cara. O que ele tá falando? Não, cara, o cara, pesquisa aí, ó. Ele vai estar no Rio e ele vai estar 4 dias no Rio, eu preciso que você atenda ele. Esses 4 dias, para tudo que tu estiver fazendo e tu vai atender ele. Eu falei: Beleza. Ele: Outra, não coloca preço, deixa o cara falar. Eu: Pô, não vou botar preço no meu serviço, mas tá bom, vambora.
Aí o El Gato veio pro Rio, tal El Gato. Aí eu busquei ele no aeroporto. Eu não tinha um carro à altura de um serviço desse na época, né? Tava uma situação bem difícil. Aí meu pai tinha um Corolla, né? Na época eu peguei esse carro do meu pai e fui atender ele. Aí cheguei, busquei ele no aeroporto e falei, vamos pra onde? Aí vamos pra Barra. Tá bom, mas qual hotel? Ele, escolhe um aí, vê um melhorzinho lá. Eu falei, eu já achei estranho. Você deu esse voto de confiança. Eu falei, cara, não, e eu achei estranho assim, escolhe um aí, é difícil alguém fazer isso. Até quem tem bala é difícil fazer isso. Mas eu vi que tinha uma situação diferente. Beleza, fomos para um hotel lá na Barra. E aí, primeiro dia, aí eu subi no hotel com eles, né? Ele falou, cara, vou te mandar, me dá tua conta aí, que eu vou te mandar uma gasolina aqui, para depois a gente acerta. No final eu vou acertar contigo. Aí quando ele mandou a gasolina, já era mais ou menos o que eu tava pensando em cobrar de serviço pros 4 dias. Aí eu já achei estranho. Já foi até mais aí. Que isso, cara? E eu num perrengue difícil, tava numa situação difícil em casa, porque apesar de todo esse relacionamento, tava muito difícil de serviço e eu só trabalhava com freelance. Só isso, fazendo Uber e freelance. É muito o Uber entrou em 2016, eu já fazia táxi executivo, em 2016 eu migrei pro Uber, mas esses freelance, assim, tudo incerto. Cheio de conta, cheio de problema. Aí tá. Aí eu fui ter dimensão quando eu entrei no shopping com ele, no Barra Shopping, e parou o shopping. Parou. Aí eu falei, caramba, só que eu já tenho um instinto meio que de servir. Que são duas coisas que me nortearam. O network, a facilidade do network, né? Que eu acho que não é só... Tem um pouco do dom, mas tem um pouquinho de metodologia também, que eu acho que meio que instintivamente eu fui aplicando essa metodologia. E eu tenho o network e a questão do serviço também, que foi onde a igreja muito me ensinou, né? Eu venho uma igreja tradicional, Assembleia de Deus, e a gente vai aprendendo, né? Ser diácono e servir ali, aquelas coisas, né? Tradicionais. E eu tive um pastor muito sério com essa questão do serviço, da honra. Eu, sem querer, estava aprendendo tudo isso. Com meu pai, meu avô também. E no instinto, quando entrou no shopping ali, eu comecei a aplicar isso, né? Questão do serviço. Controlando a galera, não, calma aí. E ele ficou observando. Porque ele era novo nesse mercado de fama, né? Para ele era tudo novo, ele não tinha mão de obra qualificada para isso. Ele só estava crescendo. Milhões de seguidores, milhões em dinheiro, sem saber como gerir isso. E aí eu fiz o que meu instinto mandou ali e ele se agradou disso. Então ficou os 4 dias, vou resumir bem porque é muito grande, né? Nesses 4 dias já aconteceu muita coisa interessante. E aí ficou 4 dias aqui, fomos para Búzios e tal, geramos um relacionamento. Aí criamos um relacionamento grande de amizade, aí ficava me ligando para ele. Beleza. Em novembro de 2019 ele voltou pro Mundial de Free Fire, que foi aqui no Rio, foi lá na arena, né? E desculpa te interromper, mas nessa fase já era o Los Grandes, né? Ele já estava naquele tamanho. Já tinha construído a Los Grandes, ele já tinha ele estava iniciando a influência digital com outras pessoas, contratando outras pessoas para fazer a influência do time, né? Foi bem aquele boom do esporte mesmo. O boom. Para quem viveu, sabe que 2019 foi o ápice do Free Fire ali, do 19 e 20. Aí ele veio pro Mundial de Free Fire, lotado aqui, aí mesma coisa, né? Ele já tinha um CEO, mas não tinha o time. Esse CEO veio com ele, veio mais 2 influencers digital. E nisso eu fui fazendo a mesma coisa, network e serviço. E aí, num dia lá a gente estava num restaurante, no Gran Parrilha, ali na Barra. E ele, não, entra aí, tu vai sentar lá com a gente. Tava a nata do Free Fire ali, tinha a diretoria, tinha os influencers, os pro players mais famosos que já estavam no cenário. Tudo ali. E eu lá, na mesa. Aí, de repente, um dos diretores lá, alguém falou, cara, você precisa partir para o lado das game houses, né? Você precisa, agora você cresceu muito, então você precisa expandir isso aí, trazer a galera para perto de você e gerenciar isso. Aí ele falou assim, tá, mas quem vai gerir isso para mim? Aí alguém na mesa lá, que eu não lembro quem foi, aí o cara aí apontou para mim, e eu aqui, quieto na minha. Aí ele falou, você tem coragem de se mudar para São Paulo? Pra me ajudar a cuidar de algumas coisas lá. Você não tinha experiência nenhuma, a única experiência que você tinha era essa... Gerir. Na verdade, era game house para cuidar de influencer. Era algo novo, entendeu? Os grandes times, como o Vivo Cage, outros times aí, já tinham uma certa experiência com game house para pro player. Mas para cuidar de influenciador digital, era algo tudo muito novo. Novo e incerto, né? Também. Incerto. Então, assim, zero experiência. O que eu tinha de experiência era de rua ali, né? Como eu
por muito tempo nessa questão de atender pessoas de freelance, eu atendi o Eli Soares. Então, também peguei uma fase dele que ele vinha sozinho, violão e voz, mas já era muita gente em cima dele. Sim. Então, eu já tinha essa experiência nesse sentido, assim, né? Construindo. De me antecipar num hotel e resolver algumas coisas, saber se tá tudo certo com logística. Mas isso de cuidar de um time, não tinha experiência nenhuma. Ele falou, você tem coragem, a gente vê potencial em você, todo mundo aqui ó, te achou inteligente. E eu lembro que um menino lá, que era influencer, o Gide, ele falou assim, cara, ele me chamou no canto, tu fez um negócio que ninguém consegue fazer. Eu falei, o quê? Você contrariou o gato, cara. Eu falei, contrariei? Porque ele deu uma opinião, você botou sua opinião de um jeito que ele acabou abraçando a sua ideia. A gente não consegue, ninguém consegue fazer isso com ele. Eu achei interessante, foi meio instintivo assim. Às vezes ele nem percebeu, né? Ele foi porque foi induzido. Pela amizade, confiança. Ou então pela forma de falar. Sim. E aí com isso, falei, cara, se falar pra eu ir amanhã eu vou. Aí ele riu assim, falou, e sua esposa? Eu falei, não, já aceitou também, vambora. É só que a minha esposa estava grávida. Falei, cara, só preciso ver o meu filho nascer. Só isso. Depois a gente encaminha tudo pra lá. Minha filha, né, que essa é a minha primeira filha, já tinha um filho. Aí tá, foi novembro, dezembro, ele falou, janeiro você vai. Aí foi organizando tudo, aquela coisa de mudar de vida, aí veio a pandemia. Aí mudou os planos todos. Cara, a gente vai ter que dar uma segurada, mas você vai vir pra cá. Falei, caramba, cara. Aí no meio da pandemia, me ofereceram um trabalho de CLT, um saláriozinho legal, assim, na situação que eu tava. Falei, caramba, isso aqui vai me salvar. Pandemia. Mas isso lá na Los Grandes? Não, me ofereceram aqui no Rio um serviço, né? De CLT, numa empresa. Eu já tinha trabalhado no centro esportivo, que era uma empresa pública, né? Então era tipo uma OS para uma empresa pública. Eu falei, cara, esse salário aqui seguraria a gente hoje. Mas o cara falou que eu vou pra lá com certeza. Aí eu liguei pra ele. Vai pra lá como influenciador, no caso? Ou já como... Não, eu iria pra lá como um gestor, como manager, né? Assim, como um coordenador. Da garotada. Não faz tudo, não tinha nome ainda. Pra você ter noção, não tinha nome de... Você tinha um cargo, não tinha um cargo. E aí, ele ficou nessa, aí ele falou, cara, você vai vir, fica tranquilo. Eu liguei pra ele. Cara, me ofereceram um trabalho aqui que seguraria minhas pontas. Não, você vai vir pra cá e faz o seguinte, vou te mandar uma ajuda aí. Aí começou a mandar ajuda. Aí eu parei de trabalhar de Uber, porque era pandemia. Ele, não quero você trabalhando na rua não, vou te ajudar aí. Então, sem fazer nada, eu ficava em casa. Foi até um período que eu cresci muito, que eu ficava assistindo muita live, Thiago Negro, Thiago Brunet. Eu fiquei me alimentando de coisas que eu não me alimentava. Eu só vivia no automático. Tudo que eu tinha gerado na vida era pelo instinto, entendeu? Eu não gosto, até hoje, mas faço esforço, não gosto de estudar, de me aprofundar. Não aconselho isso pra ninguém, porque hoje eu estaria 2, 3 vezes acima do que eu cheguei. Aí, aproveitei para me alimentar e cheguei lá já com uma mentalidade um pouco mais mudada. Em julho de 2020 eu fui. Entendendo mais aquele universo. Exatamente. Foi um outro mundo, entendeu? Um amigo meu, que é barbeiro, ele tem uma barbearia lá na Barra, quando eu sempre cortava com ele lá, ele falou, cara, agora você vai... você ouvir falar milhões de reais, não vai te assustar mais, entendeu? Todo mundo fala milhões, caramba, milhões de reais. Não, isso não vai te assustar mais, pode ter certeza. Eu falo isso porque eu corto cabelo na Barra, e hoje não me assusta mais ouvir isso, porque é comum, você já tá na minha cadeira ali, pessoas falarem sobre isso. Aí ele me deu esse toque, né? E aí eu fui pra lá, só que mudou os planos. Eu iria pra cuidar das game houses, né? Fazer uma gestão ali da casa, dos funcionários, da alimentação do pessoal, o transporte deles também. Eu iria pra isso. Mas ele falou, cara, eu tô mudando os planos aqui, eu preciso que você cuide da minha casa, eu vou botar outra pessoa para cuidar das game houses, então você vai cuidar de mim. Aí foi onde entrou, para mim, começou esse universo da assessoria pessoal, porque ele não dirigia, então eu dirigia para ele, em contrapartida eu fazia a agenda dele, eu cuidava dos funcionários da casa, das compras da casa, entendeu? Sim. De toda a manutenção da casa, eu que corria atrás. Então foi onde se iniciou essa assessoria pessoal, né? E aí começou. Aí no primeiro dia que eu tava lá, ele já falou, cara, eu tô te trazendo pra cá, não é pra você vir ficar aqui, você ser um funcionário eterno meu, não. Não quero isso. Eu sei do teu potencial, foi um cara que assim, me startou muita coisa na mente. E eu sei que eu vou te perder um dia. Ele falou isso, eu vou te perder um dia. Então, aproveita o momento,
o salário que eu tô te pagando hoje, que eu sei que você tá muito feliz, porque realmente mudou o cenário da minha casa naquele momento. Daqui a um ano você vai achar que é pouco. E eu não vou achar problema nisso não, porque realmente vai ser porque você vai viver um outro universo. Ele é muito inteligente, ele não tem grau de instrução, né? Acho que nem o ensino médio ele fez. Tem experiência. Mas a inteligência do Rodrigo, né, do El Gato, para mim, assim, é algo surreal. Assim, Tem bastante visão, né? Surreal. Tem hora que dá vontade de chacoalhar ele, cara, olha, o potencial que ele tem é absurdo, assim, na mente, né? E aí foi de fato isso. E assim, ele nunca me lapidou para me impedir de se relacionar com quem ele se relacionava. Se ele estava no Alok, eu tinha a mesma oportunidade de conversar com o Alok como ele estava conversando. Entendeu? Os outros influencers, Nobru, o Serol, que que tomaram bastante destaque naquela época, o Mau Mau. Eu construí relacionamento com todo mundo, uns mais, outros menos. Mas hoje, aonde eu vejo, eles me reconhecem, me abraçam. E foi muito fácil para mim, né? Se desenvolver ali dentro. E aí começou a gerar autoridade nas redes. Eu, assim, sem intenção, eu me tornei um influencer. Porque eu aparecia nos vídeos que batia 1 milhão em um dia. E eu era personagem do vídeo, né? Ele me usava como personagem, como motorista, ou com alguma coisa, de alguma forma eu entrava nos vídeos. Foi gerando autoridade, foi gerando mais seguidor, né? Que hoje tá beirando aí os 30 pouquinho mil aí. Foi tudo orgânico da galera que vinha. Eu poderia, até tentei por um tempo, gerar um novo case para mim, que seria o de influencer, mas dava muito trabalho e eu acabei deixando para lá. Entendeu? Mas me gerou uma certa autoridade para as pessoas e no mercado também. A gente tem umas fotos aí também que a gente vai mostrar depois, né? De você se aventurando ali como influenciador ali com cantor. Gravei música com ele. Legal. Caramba, vai gravar. Assim, foi muita loucura. São muitas camadas. Nisso eu vivi 2 anos lá. Depois chegou um período em que os contratos grandes dele acabaram, então foi necessário desfazer o time. Eu fui um dos últimos a sair, mas de forma bem amigável. E até hoje somos amigos. Mas foi 2 anos de muita experiência. Mas eu imaginava, eu saí de lá muito triste comigo mesmo, porque eu achava que ali era onde eu ia seguir minha vida e que estava tudo muito bem. Mas não era, tinha um plano maior em cima disso aí. Foi para gerar uma experiência, eu não imaginava. Minha mentalidade estava muito fechada ainda em relação a isso. E aí passei um período dali, pelo network que eu fiz no eSport, que eu nunca imaginava, eu fui trabalhar na Vivo Cage, né? Foi por conta de esse próprio Maurinho, ele tinha um relacionamento com o dono da Nonstop, que é o Alex Monteiro. Porque ele levou a Patrícia Ramos para lá na época, né? Um tempo atrás, que ela era agenciada pela Nonstop. Então ele tinha ele foi um interveniente ali, né? Então ele tinha esse relacionamento com a Nonstop, com o Alex Monteiro. Foi quando gerou o interesse de unir a Vivo Cage com a Nonstop. E eu participei desse meio campo, junto com o Whisky também, que é um grande amigo, né? Que era influencer da Los Grandes. Só para o pessoal também entender, explica um pouquinho sobre a Nonstop, né? Ela é o quê? Uma agência? Isso, é uma agência de marketing de influência, né? Hoje é uma das maiores, né? Chegou a ser a maior da América Latina, né? Hoje o mercado está muito grande, eu não sei, não tenho ideia como é que tá. Mas é uma das maiores referências de marketing de influência. E quando entrou essa era digital mesmo, de influência digital, eles foram um dos primeiros a dominar esse mercado, né? Trazer os influencers para esse mundo das grandes marcas. E que aumentou bastante na pandemia, né? Aumentou bastante na pandemia e o case principal deles, que hoje é sócio deles, é o Whindersson Nunes, né? E foi dali para baixo, o GK, o Isaías, muita gente grande, assim, muita gente grande passou por lá. Fazer essas conexões, né, entre as empresas. Isso, exatamente, era a agência de 360 da carreira da maioria deles, entendeu? Alguns era só para publicidade, outros era 360, com assessoria de comunicação, tudo mais. Então, assim, sem ter bagagem, né, acadêmica, eu acabei caindo ali, né, por conta dessa ligação, de fazer ligar uma ponta a outra, né? Com a Vivo Cage. Com a Vivo Cage, que é um time de esportes, né? Ligar, porque eles queriam entrar nesse mercado de influência e tal. Acabou que, de um modo geral, não deu tão certo a parceria, porque a Vivo Cage estava muito focada na questão dos gamers, né? Do pro player mesmo, entendeu? Campeonato em si. Campeonatos em si.
não tanto no mercado de influência. E aí não gerou tanto resultado, mas para mim gerou muito mais bagagem, entendeu? E aí eu achei que ia viver desse cenário do esporte para sempre também. Mas eu não tinha muita noção que o que contava mais para mim era justamente o que eu tinha, que era o network e o serviço, né? Eu não tinha noção o quanto isso ia gerar para mim. Eu achava que era nichado, mas não é nichado, o meu mercado não é nichado. Eu demorei a entender isso. E aí depois teve uma outra oportunidade, vocês também tiveram de perto, que foi campeonatos de Free Fire e tal, eu entrei numa sociedade ali. É um assunto que eu não gosto de falar muito por determinadas decepções, mas que também me gerou resultados e até as decepções me ensinaram muito para eu ter bagagem, ter as costas largas para um próximo nível. E eu achava que ali era o nível máximo, de ser sócio do evento que ganhava um dinheiro legal. Mas não era ainda. Não era ainda. Depois que eu fui entender, falei, poxa, vai ter 2, 3 eventos desses no ano. Se você pegar o que eu faturo aqui e dividir por 12 meses, não é, o caminho não é esse. Eu vou ter que fazer outra coisa. Então, esse caminho nem me faz sobreviver. Depois eu fui entender isso, mas na época eu fiquei muito decepcionado e tal, mas zero mágoa hoje. Zero. Mas o legal que você falando assim passou por várias dificuldades, né? Não só as oportunidades, né? Mas você viu as dificuldades e não desistiu em nenhum momento, né? Não. Então isso é legal até para o pessoal poder entender a importância da resiliência, né? Sim. Você tá sempre se levantando, né? Sim. Aprendendo com o que passou e dando continuidade, né? Na verdade, eu pensei em desistir, sim. Algumas vezes eu pensei. Que é natural, né? Aí tem a família, né? Que te dá um levante e tal. Quando você tem filho também, você tem que... Eu não posso desistir, não posso. Eu até gostaria, mas não posso. Eu não vou sofrer sozinho. E foi assim, decepcionante. Assim, falando de história de vida mesmo, saindo um pouco do mercado de trabalho. Porque o que aconteceu? Quando eu tinha um filho só, era um padrão de vida bem menor. Eu já era na situação difícil financeira. Então era escola pública, sem plano de saúde, sem nada. Então você vai aumentando o padrão de vida. Só que com essas incertezas. De repente cai tudo, e você não tem um caixa, e aí você fala, pô, estou acostumando meu filho com esse padrão, e agora eu vou ter que decepcionar ele. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi meu filho chorando, porque eu estava saindo de um condomínio que eu não tinha mais condição de ficar lá, aquilo ali acabou comigo, entendeu? Eu falei, não, calma aí. Aí eu olhei no olho dele, segurei ele, eu e ele chorando ali, eu falei, cara, eu prometo pra você que eu vou dar a volta por cima, entendeu? Então, foi bem, desculpa até, mas foi... Graças a Deus que as coisas estão andando. Isso, aí foi bem pancadaria, mas só que me motivou. E aí eu comecei a me cobrar daquilo que eu tinha dentro de mim, né? De questão de inteligência, de facilidade de lidar com as coisas. Falei, não, eu preciso potencializar isso. Então, a minha casa depende disso, entendeu? Já que eu não quero, como nossos pais gostariam, de ser um concursado, né? De Petrobras, não sei o quê. E meu pai vem da SEDAI, né? Funcionário público. Não, porque, cara, e militar. E hoje não. Hoje meu pai me apoia em tudo que eu faço. Ele vê resultados, né? Nunca deixou de apoiar, mas sempre aquele amor de pai, de quando tá ruim, ele fica, poxa, você precisa de algo fixo, aquela coisa natural. Meu pai, meu sogro, que é de amor mesmo, né? Pela nossa casa. Mas já que eu não sou isso, eu tenho habilidades sociais para outro lado, então eu vou para cima disso aí. Legal. E fui para cima, entre erros e acertos, e tô caminhando. Tô longe de ser quem eu gostaria, do que eu posso ser. Mas a caminhada até agora eu considero, para mim, uma caminhada de sucesso, né? E hoje, né? Depois que eu voltei de lá, essa questão de esporte, que eu abandonei isso, voltei para o Rio para reconstruir tudo, eu reconectei com o mundo gospel, né? Dos artistas, rapidamente, voltando a fazer o que me trouxe para isso, dirigir para levar para o aeroporto e tal, me reconectou. Recomeçando, né? O próprio Maurinho, de novo, pediu para eu produzir um show do Eloy, que é o que é isso, varão? Que é um influencer gospel. Dali, criei uma conexão com ele muito rápido também, que é um grande amigo, amo de paixão esse cara. E nessa conexão eu comecei a trabalhar para ele como produtor. Fiquei um bom tempo trabalhando como produtor para ele, até que também foi necessário sair, ele foi para política e tal, e abandonou um pouco a parte da influência, então não tinha tanto sentido a gente estar junto.
aí surgiu a oportunidade de trabalhar com quem eu trabalho hoje, fazendo o 360 ali, que é com o Alex Lúcio, entendeu? Foi numa oportunidade também, que o Samuel Messias era o empresário dele nessa época. Cara, vai, tem dinheiro aí pra mim, pega umas agendas aqui pra fazer, e nessa de freelancer, ele, cara, preciso de você comigo o tempo inteiro, como é que a gente faz, conversamos, e assim, tem sido a melhor fase da minha vida, entendeu? Com um menino improvável, que cantava na rua, voz e violão na rua, as coisas, depois de 5 anos cantando na rua, dos 14 até os 19 anos, ele cantando na rua ali, ininterruptamente. Deus quis que o nome dele fosse soprado e o cara tá aí hoje com mais de 100 milhões de streams aí nas plataformas. Você falou, né, com uma agenda bem cheia, né? Com a agenda bem cheia. Hoje, quando tá ruim, a gente faz 15 por mês. Ruim assim, uma correria danada. Só que foi me dada essa confiança, né, devido a tudo que a gente construiu para trás. E tenho vivido, volto a dizer, a melhor fase hoje com o improvável. São 2 improváveis caminhando junto, entendeu? Mas que tudo tem um sentido, tem uma história por trás disso. E agora uma certa maturidade também, né? Agora, muito mais. Você sabe, você viveu um pouco de tempo comigo, tava maturando ali, né? Vindo de decepções, né, e tal. Viveu experiência comigo, da questão dos campeonatos lá em São Paulo e tal, de um sucesso, um case de sucesso, que foi de sucesso, a gente teve uma parceria ali. E viu que eu tava maturando, né? Hoje, talvez se acontecesse aquilo lá hoje, seria de outra forma. Mas eu entendo que era para aquele tempo e era para maturar. Fazia parte da maturação. Ter mais bagagem ali. Exatamente. Também. Hoje eu entendo perfeitamente, com clareza, sem peso, entendeu? E Alex, deixa eu te perguntar. Você falou muito sobre altos e baixos, né? Até pra galera, né, que quer ser influenciadora, né, que tá nos assistindo aí. Você trabalhou muito com uma garotada nova, que de repente virou o jogo, né, e começou a ter muito dinheiro através de streaming, através da internet, né, de influenciando, né, outras pessoas também, marcas, né, se conectando com marcas. E provavelmente, né, muitos dessa molecada aí não tava maduro para poder lidar com isso, né, achava que isso nunca ia acabar, né, então assim, como você lidava com isso, né? Com a personalidade de cada um, com essa certa imaturidade, né? O que você acha também, né? Que você se posicionou, né, profissionalmente o tempo todo. Até quando né, o El Gato chamou, você não teve a oportunidade de ser um pouco mais influenciador. Como é que você se posicionou profissionalmente, né? O que você recomenda aí pra garotada também? Pra ter uma vida constante ali, né? Acho que o primeiro ponto, já como lição de vida, é nunca achar que já está, entendeu? Eu vivi um pouco desse vislumbre no início lá da Luz Grande, né? Quando a gente viu muitas cifras e muita fama, né? Eu, às vezes, me pegava sendo conduzido por esse caminho, achar que já tá. Quando vinha um conselho de um de outro, eu falei, o que esse cara tá falando? Não construiu nada. Foi a maior burrice da vida, entendeu? Então, o primeiro ponto é nunca achar que já está, entendeu? Hoje, para quem quer viver do mundo digital, principalmente como influencer, você pode estar a um vídeo da sua destruição, do seu cancelamento, ou a um vídeo do seu maior sucesso, entendeu? E é uma linha muito tênue. Para virar de um lado para o outro é muito fácil, entendeu? Teve uma experiência que eu vivi lá na Luz Grande, que o El Gato, ele me dava autonomia para cobrar mesmo do pessoal, e uma pontualidade, comprometimento, ele me dava essa autonomia. O Marcos, na época, que era o CEO também, ele me dava essa autonomia. Olha, eu tô longe, você tá dentro das casas, então você me representa, então cobra e tal. Aí eu lembro uma vez que, assim, eu tinha mais afinidade com uns e com os outros, normal. Aí eu lembro até que uma vez, 2 amigos lá, uma menina e um rapaz, chegaram, cara, ó, vou falar pra você, mas você passou um papo aqui pra gente, né, de cobrança e tal. Aí 2 ou 3 ele tá falando, o cara é motorista, tá achando que tem o direito de cobrar. E muitos dele hoje nem estão mais na cena, entendeu? E quando eu fui pra Vivo Cage, uma dessas pessoas me ligou, amigo, poxa, eu tô querendo trabalhar, vi que você tá na Vivo Cage aí, se tiver uma oportunidade. Então, assim, pro mundo dar a volta é muito rápido. Então, assim, não se posicione pelo meio, pelo presente que você tá vivendo, entendeu? Porque para as coisas mudarem é um pulo, entendeu? Então, não, em nenhum momento da sua caminhada, acha que já está. Você pode estar com 30 anos de carreira, você não está.
Eu acho que é o ponto principal, entendeu? Nunca achar que já chegou. Tem que ter humildade, tem que ter. É pilar das coisas. Eu aprendi muito isso com o Eli Soares, caminhando. Não porque ele fosse ficar falando, é que eu observo. Então eu observava as atitudes dele. Ele até hoje, ele... Inclusive eu fui num show esses dias com o meu cantor, com o Alex Lúcio, e falaram do Eli, sem saber do relacionamento que eu tinha com ele, entendeu? Olha que humildade o Eli, sua equipe e tal. Então assim, é um artista 100% consolidado. Ele é um dos poucos artistas gospel que faz sold out com bilhetado em teatro, entendeu? Isso é coisa muito difícil no cenário gospel, e ele faz. E o cara tem uma humildade assim fora do comum de tratar, e ele foi me passando isso. Eu passo hoje pro meu cantor lá, pro Alex Lúcio, falei, ó, uma das coisas que ele me ensinou: as pessoas vão te ver como produto, vão me tirar foto contigo, não vão nem te cumprimentar, vão parar do teu lado. Eu sei que é correria, a gente mesmo aqui que é produtor agita a fila, mas a pessoa vai fazer isso aqui e vai embora, não vai nem olhar pra você, vai ver a foto em casa só, não vai nem te olhar, porque você é um produto parado ali. Sim. E aí o Eli constrangia as pessoas, uma fila às vezes de 200, 300 pessoas, a pessoa vinha, parava, aí ele virava, a pessoa, tudo bem que você tá? Tudo bem? Me dá um abraço aqui. E aí não deixava de ser rápido, continuava sendo rápido, mas ele falou... Considerava ali. Aí ele falou pra mim, cara, eu sou um ser humano e ali tem um ser humano do meu lado. Não pode deixar de esquecer disso. Qualquer lugar que a gente podia estar mais cansado que fosse, parasse pra tomar um café, e a nossa correria era muito doida de entrar no carro pra pegar 5 horas de estrada sem dormir. Ele parava, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Funcionário às vezes antipático, mas ele não perdia a simpatia, entendeu? A forma de lidar. Então nunca ache que já está, e não esqueça que seres humanos é o mesmo sangue que corre dentro ali, não, cara. E outra, independente disso, não faça nada por interesse, mas independente disso, para virar a chave, e o cara que hoje é o da limpeza virar um influencer, é um vídeo. E você falar, e você que já tá, né, achando que já tem ali um número de relevantes e tal, para você falar uma besteira sem querer e aquilo virar uma polêmica e você ser cancelado, é um vídeo também. Hoje a internet expõe muito, né, as pessoas de uma Exato. forma positiva e negativa. Exato. Também. Né? Então saiba se relacionar, trate todos como iguais, tem que tratar todos como iguais, com carinho. Um aqui que eu gosto de citar também, que eu não tenho intimidade, mas a gente se tem um bom relacionamento, é o Nobru, que era do Free Fire também, sempre vi ele tratar muito bem as pessoas, entendeu? Então saiba se portar, né? Se portar no mundo, né? Porque quem te faz chegar são as pessoas e quem te derruba também são as pessoas. Então... Isso é interessante pontuar, porque com o digital, infelizmente, né, também teve esse afastamento, né? As pessoas ficaram muito menos próximas, amigáveis, humanizadas, né? Então, ela tá acostumada a falar com a multidão sem ninguém perto dela. Exatamente. Mas de repente a multidão tá perto. Na pandemia foi doideira, porque os vídeos viralizavam sem ninguém por perto. De repente, quando foi pra rua, todo mundo... Eles não estavam acostumados com multidão, entendeu? Mas é isso. Pessoas são pessoas, não são mensuradas pelos números da internet, nem pela condição financeira. Isso aí é inegociável, entendeu? Legal. E em relação às empresas também, né? Agora falando um pouquinho, né, de negócio. O que você acha, né, que as empresas podem esperar, né, de um influenciador, né? Porque às vezes surge muito aquela dúvida, né? Contrata um influenciador muito grande para fazer uma campanha aqui, ou um influenciador médio, né? O que eles podem esperar de entregáveis, né? Vamos dizer assim. O que é legal, né? Cada empresa pedir, né? Questões de nicho, né? E tudo mais. Eu acredito que sim. Claro, tem empresas que são muito nichadas, por exemplo, uma empresa de cabelo, né? Que tá procurando uma menina ou um homem com cabelinho enrolado. Ele não vai pegar um cara de cabelo liso, isso é óbvio. Mas mais do que isso, a empresa, ela sempre tem que analisar a constância, né, do influencer. Antes de números em si. Por mais que ele tenha sentido para uma campanha imediata, né? Eu acho que se a sua empresa vai expor a sua imagem através de uma pessoa, olha antes se ele tem constância nas suas postagens, né? As entregas antes foram muito mecânicas. Não procure pessoas só que tenham números, mas que tenham sentido para a sua marca em si. Que ela vai... É melhor você pegar um influencer mediano, que ele vai abraçar a sua causa,
do que pegar um grandão que tem muitos números, mas ele não vai abraçar o seu Às vezes projeto. faz só uma entrega ali e não... Eu costumo dizer que assim, eu acho que o mais interessante para qualquer empresa que vai trabalhar com influencer é ter o cara como um sócio, não que tenha uma formalidade de sociedade, mas um cara que vai entender assim, cara, a marca X é minha marca, entendeu? Essa marca é minha. Essa aqui realmente eu uso, eu consumo, entendeu? Não adianta botar um cara para fazer a publicidade do Samsung se o cara só usa iPhone, entendeu? Mas ele é grandão. Não tem sentido. Cria realmente uma identidade que no dia a dia, no orgânico, vai aparecer ali o Samsung do cara, usando no dia a dia, mas não só aquela entrega ali. Legal, entendeu? porque isso aí a gente até vai, né, pra questão, né, dos influenciadores, né? A Sim. questão de não só entregar aquele pacotinho que foi contratado. Isso entregar aí. às vezes até mais, Plus, né? Pra sempre. poder fidelizar o cara. Exato. Que entra uma linha mesmo de sociedade, né? Como você tá falando. Porque não existe um bom trabalho sem amor, pra mim, né? Não existe. Então, assim, o cara que canta, vou cantar só por obrigação aqui, esse cara, pra mim, não tem sentido. Não tem entendeu? amor à profissão, né? Não tem. Então, quem tem amor sempre entrega a mais, entendeu? Então, as marcas têm que analisar isso, entendeu? Eu acho que elas têm que sempre analisar isso, como que é a constância do cara, se ele realmente ama aquilo ali, ou se um vídeo viralizou, botou ele com um monte de número, entendeu? Porque, por exemplo, agora na Copa do Mundo, o Casemiro fez uma ação que botou o cara de 50 mil para 13 milhões de seguidores em um dia. Tá, isso quer dizer que ele é um bom nome para você divulgar sua marca? Não quer dizer nada, absolutamente nada. Mas o stories dele tá batendo 2 milhões de views, 3 milhões de views. Aí até não quer dizer também absolutamente nada. Quer dizer, um Tem que hype ver ali e se a imagem dele tem sentido pro seu produto e se ele vai se comunicar com isso. Porque às vezes esse cara muito grande vai ficar saturado de marca em cima dele, aí vai fazer embrulho e manda, entendeu? Então acho que tem que ter essa análise do todo, né? Do contexto do cara, entendeu? Até os próprios riscos de cancelamento, né? Entendeu? Poxa, fulano é até bom, mas outro dia ele falou tal coisa, outro dia ele tava dirigindo sem cinto, entendeu? E tem muita coisa, muito que detalhe. avaliar como um todo. Isso aí. Por isso que é bom até, às vezes, um assessor ali, né? Exatamente. Pra ele fazer até esse filtro, né? Exatamente. Acho que Legal. fundamental para a vida, agora já falando do influencer em si, é ter uma assessoria. Bacana. E é um mercado escasso de assessoria hoje, para influencer principalmente, que cresce da noite pro dia. Para cantores, a galera ainda vai construindo, vai aparecendo, um que já trabalhou com fulano, com ciclano, mas no mercado de influencer é difícil. Muita gente não quer gastar dinheiro, mas é um investimento. Você vê o quanto você rende mais quando tem alguém para te assessorar. E falando do lado, né, das empresas também eu acredito que tem que ter esse assessor para poder orientar as marcas a escolher o melhor. Sim. O melhor, não necessariamente uma agência, mas um profissional, por exemplo, né? Sim. Você, né, com o olhar. Porque é aquilo que você está dizendo, às vezes o cara tem grande chance de se tornar ter haters aí, né? Sim. E vai além de gastar dinheiro. Sim. Porque você fica com uma marca completamente suja no mercado, né? Sim, então, assim, exatamente. Hoje tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né? Eu acho que a internet, ela trouxe, né, uma velocidade muito grande. Sim. Né? Então, assim, tem que realmente pensar e ter o pé no chão, né? Para poder fazer esse tipo de investimento. Né? E às vezes a entrega do influencer é muito boa e até gerou resultado para você, mas no dia seguinte ele tá falando de política. Que mudou não tem nada a ver. completamente o teu aí, propósito, né? Aí mudou, aí ninguém quer saber se a entrega dele foi boa ou não. A gente tá vendo marcas canceladas por causa de política. E é da noite pro dia, isso é o que eu tô falando, um vídeo pode destruir tudo, entendeu? Então tem que ter esse cuidado, olhar a vida pregressa do cara. Estourou aqui, tá, mas qual a construção dele aqui? Ele tem um feed limpo, né? Ele tem um feed limpo, os stories dele comunica boas coisas, então tem sentido. Tem um trabalho profissional, né? Não fecha de primeira pelos números. Avalia por uma semana a constância dele, a comunicação dele com... Não olha só a métrica, entendeu? Talvez até outros trabalhos, né, que ele já entregou também, né? Sim. Eu vi muito isso na época da Los Grandes, muita gente fechava pelas métricas. Me manda suas métricas aí. Aí eu olhava lá. Tá boa, tá? Uma retenção boa, tem vários views nos stories. Eu nunca achei que isso tinha sentido, porque o cara só quer atingir muita gente.
Eu sei lá, eu acho que pra mim isso não tem sentido, entendeu? Eu acho que tem que avaliar a vida pregressa do cara, entendeu? Calma aí, como é que ele tá se comunicando aqui? Pô, tem total sentido, porque por mais que hoje ele não gere resultado financeiro pra mim, se eu construir uma história com ele, a gente vai ter um grande nome aqui, um grande embaixador e tal, entendeu? Sim. Tem que sempre pensar que o influencer tem que... pode ter a possibilidade de ser um embaixador amanhã. Da marca, entendeu? Não só um cara para representar a marca hoje. Eu acho que tem que ser isso, que é o tal do sócio. Sim. O embaixador para mim é um sócio da marca, entendeu? Eu acho que é mais esse caminho aí, entendeu? Legal. E, Alex, eu queria ouvir um pouquinho sobre como é que é esse universo, né? Não necessariamente do gospel, né? Mas hoje você está mais inserido nisso, né? E como é que é você como produtor, né? Assessor, apesar da sua história ser uma história de resiliência, né? Vamos dizer assim, né? De crescimento, visão, oportunidade, né? Como é que é você como produtor, né? Que a gente sabe que a vida de um produtor assessor é apagar incêndio, né? Problemas de logística, problemas de artístico também, né? Que às vezes você lida com artistas, né? Que tem um pouco mais dificuldade, né? De relacionamento, né? Enfim, às vezes funcionários, como você falou, né? O que você acha, assim, né? Que um bom né, produtor, né? Assessor no seu caso, mas trazendo também para empresários, né? Trazendo para pessoas que passam, né? Por esses incêndios, né? Essas dificuldades repentinas, né? Como é que você orientaria, né? Às vezes as pessoas a lidarem, né, com essas situações, Sim. né, e conseguir dar a volta por cima, continuar, não desistir, fazer, né, de uma forma, né, com que não deixasse tudo explodir, né, perdesse o controle, né, das coisas. Como você lida com isso hoje? Como que um produtor lida numa gestão de crise? Isso, de momentos exatamente. pontuais, né? Isso. Tá. Nós, né, desculpa, mas nós como agência, né, os empresários, né, como empreendedores, né, ali que trabalham com mercado e tudo mais, como que a gente poderia, né, lidar com tudo isso, né, com essas gestões de crise? Né? Primeiro ponto é, o artista, ele não está esperando que você seja um capacho. O artista, ele não está esperando que você seja um subalterno ali, um súdito dele. E por mais que ele seja... Poxa, tem muita gente que sonha em trabalhar com artista e quando chega nesse momento, ele se coloca como um súdito. Sim, senhor, não senhor. E não é isso que ele quer de você. Por mais que a personalidade dele pareça que ele esteja querendo isso, ele quer ser confrontado. Ele precisa ser confrontado, porque os números, a relevância, deixa ele de uma tal forma que parece que todo mundo está errado, só ele está certo. E ele precisa de alguém para dizer que ele está errado e manter aquela palavra. Então, qualquer produtor que seja assessor pessoal ou produtor de estrada, né, produtor que vai gerenciar um grupo ou que seja só aquela pessoa, ele precisa construir uma autoridade sobre aquela pessoa ou sobre aquele grupo. É o primeiro ponto. Tem que ser um líder. Todo produtor ou assessor, ele tem que ser um líder. Ele não é um capacho. Ele tem que ter a autoridade para no momento que pegar fogo, ele fala, ô fulano, espera aí, que eu vou resolver. Ah, mas não, calma aí, eu preciso que você não se meta e quem vai resolver sou eu. Não posta nada, não fala nada, porque agora tá no meu comando. Quando eu falar que é hora de você postar algo, você vai fazer. Ele precisa ter essa autoridade, tem que ser um líder, entendeu? Ele não pode deixar que o artista, que ele tem que cuidar da mente artística dele, entendeu? E quando entra o artista, ele entra com uma fala ali para tentar gerir algo de crise, alguma coisa assim, ele pode estar botando tudo por água abaixo. Então, essa imagem tem que ser você. Então já tem que tirar dele. Já aconteceu comigo diversas vezes. Calma aí, quem tá falando agora sou eu. Por isso entra aí, eu vou voltar no que a gente já falou, a necessidade de um bom relacionamento com todos. Por exemplo, eu trabalhei, você sabe, de freelancer, mas por várias vezes e por bom tempo, com John Vlogs, Boca de 09, né? Essa galera. Então, assim, qual era o ambiente? Ambiente de balada, ambiente onde tem bebida, normal, natural. Nesse ambiente, por muito comum ter confusão, alguma coisa, não com eles, mas com outros. Sim. E o famoso tá perto, é celular que vem na mão e tal. Então, já em diversas situações aconteceu isso. E aí é a necessidade de você construir bom relacionamento com todos. Eles entram na correria, na balada, muita gente em cima. Eu não deixo de cumprimentar o garçom,
o segurança, esses caras que vão salvar a tua vida. Eles salvam a nossa vida, entendeu? O dono da balada, procuro saber quem é, vou lá e cumprimento. Eu sou assessor do Boca 09. Tô aqui, qualquer coisa, tá? Precisar, a gente tá aqui. Tô de assessoria ali do John Vlogs na produção e tal. Às vezes eles só queriam que eu levasse eles, mas eu sempre entreguei a mais, em diversas situações. E aí, tanto que eu tenho a confiança de ambos, né? Até hoje. Então, quando você constrói essa rede, e todo mundo já te identificou como a autoridade ali para resolver o problema, entendeu? Ninguém vai em cima do artista para resolver. Legal. Pô, não sei o que, tacaram o copo de não sei o que ali. Ele vai em você, e você vai até lá, e aí você você construiu um relacionamento com o pessoal do ambiente, e você tem autoridade sobre o artista. Legal. Então eles vão falar contigo, você vai ter, porque ele não vai ouvir o segurança, não vai ouvir o produtor local, ele não vai ouvir o responsável pela marca, que ele vai te ouvir. Às vezes o responsável da marca não sabe como falar para ele que ele tá errado, tá fazendo errado, né? Às vezes nem ele sabe expressar o que ele quer, não. Então ele vai jogar em cima de você, que é a autoridade, você vai filtrar, ó, o que ele tá querendo é isso, beleza? Tá? Por exemplo, o Alex Lúcio lá, né, que é o meu cantor. A gente lida muito com situação de eventos públicos, né? Sempre tem um político, tem uma situação ou outra, né? E aí não tem jeito. Quando eu vejo que alguém tá chegando perto dele, eu paro do lado. Eu não vou impedir a pessoa de falar com ele, mas eu vou ouvir. E aí, muitas vezes eu tenho que interferir. Eu queria que você falasse aqui, não sei o que, número tal, um exemplo, né? O cara quer fazer um jingle, né? Aí, aproveitar por toda questão como a gente tem uma demanda muito grande, aí tem todo o carinho também para falar. Não precisa ser grosso. Muita gente fala que o produtor é o polícia ruim. Não precisa ser grosso também. Você falou, devido à nossa alta demanda, a gente tem 10 shows de prefeitura e são partidos diferentes, né? Políticos diferentes, de regiões diferentes, pode ter confronto. Para a gente não pesar para você amanhã ou qualquer coisa, ou associar a tua imagem a uma outra pessoa que você não queira associar, a gente prefere não fazer. Mas seguir mais naquilo que a gente veio de fato fazer, entregar a mensagem aqui, fazer o show, entregar essa mensagem para sua cidade, abençoar a sua cidade. E tudo bem, a gente tá aqui, mas peço desculpa, todo mundo entende. Até hoje não tive uma objeção enquanto a isso, entendeu? Mas tá sempre perto para matar no peito e falar, não, para deixar que eu resolvo isso aqui. Legal, o bom é que você, né, como você estava falando ali, uma gestão de crise, na verdade, você tem uma análise, né, vamos dizer assim, né, uma ação preditiva, né, vamos dizer assim, né, você já prevê, né, ali as ameaças, né? Sim. E aí você já toma a frente para poder, qualquer coisinha que foge ali do escopo, né, que foge ali do trabalho, né, do que estava sendo combinado, você já vai lá, porque já previu o que poderia, né? Então sempre tem que estar um passo à frente. Exato. Para poder... Um exemplo, por exemplo, essa questão de baladas que eu falei, né? Às vezes a gente tá num camarote, né? E a galera do camarote do lado tá exaltada. E viu que tem artista do lado, tem duas vertentes. Ou o cara fica com inveja e quer mostrar que é maior. Quem é você, mediante eu que a mulherada quer pegar autógrafo. Aí quer se sentir maior. Ou se ele tá ali com as meninas que querem tirar foto com o cara do camarote de cá. Ou o cara quer ficar perto do artista ali, né? Então, quando você já identifica esse, eu me antecipo. Eu já vou lá, e aí, cara, tudo bem? Não sei o que, toma aqui, não sei o que. E tento construir um relacionamento com ele, que na hora de dizer não, ele vai me ouvir. Porque já se tornei com um amigo, entendeu? Já aconteceu isso por muitas vezes. Eu fiz amizades assim, inclusive. Uma vez tinha uns portugueses de muita grana e queriam estar próximo do Boca 09 de qualquer jeito e não tinha como. Assim, ele já estava com a rede dele ali, de pessoas ali. Não, tira esses caras daqui, tá muito cheio aqui, como é que a gente faz? Eu já construí uma amizade com os caras e até hoje os caras são amigos. Legal. Fora do contexto ali. E consegui tirar eles da cena naquele momento. E os caras se tornaram amigos até hoje. Tanto que quando eu fui em Portugal, a gente até se falou. E disse, não conseguimos nos ver, mas eles queriam que eu fosse na casa deles lá e tal. Então, assim, é isso, entendeu? Eu acho que o foco principal é saber se relacionar, entendeu? Saber se relacionar. Isso a gente vê muito em você, né? Na sua carreira. Né? Até nesses conflitos, né? Onde tá toda aquela pressão, né? Você sabe se manter firme e conversar, né, numa boa, né? E aí vai uma dica muito grande, porque você falou que eu trabalhei de Uber, né? Cara, eu nunca deixei de ser isso no Uber, por exemplo, né? Tá,
pô, tocava aquela corrida de R$ 6 no mercado, cheio de bolsa. Cara, eu aceitei aquilo ali pra minha vida, era o que eu tinha naquele momento. Então eu descia do carro, colocava as bolsas juntos. Quando acabava, eu descia, retirava, educado, brincando, se tem criança, chutando o banco, pedia com carinho pra parar de chutar, brincava, ó, vai sujar o banco do tio aí, hein? Então, assim, nunca deixei de construir esse bom relacionamento independente do ambiente. É isso que eu falo. Você fala, se eu estiver em tal lugar, eu também vou fazer igual você. Não, você tem que, de fato, construir isso na vida. É a vida, assim. Quando eu trabalhei para o Gato, que eu cuidava 2 funcionários da casa, eu tinha um excelente relacionamento com todas as cozinheiras, a chefe de cozinha, o motorista, o pessoal da manutenção. Poxa, eu brincava com todo mundo desde sempre. Quando teve a cogitar a possibilidade de eu sair de lá, a menina até chorou, falou, caramba, como é que vai ser aqui sem você agora e tal, que não sei o quê. Mas é questão de justamente criar vínculos, elo. Sim. Eu acho que é fundamental para você tanto ter autoridade para dizer não, tanto autoridade para pedir um pouco a mais. Hoje tem como você doar um pouquinho a mais do seu tempo aí para a gente poder fazer algo aqui diferente. Para tudo isso, entendeu? Legal. Eu acho que é fundamental. Vínculos, né? Todas as classes, né? E todos os cargos, né? Como você tá falando, né? Porque desde do garçom, né? O segurança, até os grandes, né? Acho que é isso mesmo que precisa, né? Um produtor, um assessor. Acho que todos nós, né? De certa forma. Sim. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e também tem que ter esse coração humano, né? Até uma crítica aqui, tem produtor com marra de artista. Tem produtor achando que é artista, que é o artista, entendeu? E eu acho que assim, é um caminho perigoso, entendeu? Volta e meia que vê algumas coisas aí. Tem esse cenário do funk que ele obrigatoriamente ele lida com a ostentação e tal. E às vezes o produtor quer ir na mesma linha do cara. Foge disso, cara. Foge disso. Deixa o artista ser o artista. Se ele precisa ser naquele marrento ali, é o personagem dele, deixa ele ser. Mas o produtor não é esse cara, entendeu? Não pode ser, em hipótese alguma, ficar brigando por causa de horário. Tudo bem que tem contratos, tem tudo mais, mas saiba brigar. Tem que ser flexível, né? Tem que veja assim, no dia que você se atrasar, você vai precisar de uma flexibilidade, você vai aceitar a grosseria, entendeu? De outro lado. Aconteceu até comigo uma situação aí, um tempo atrás, que foi bem constrangedora, assim. Eu chamei o cara no canto lá, o produtor local, falei, cara, é sério que você quer conduzir nesse caminho? Deixa eu te refrescar a tua memória. Lembra do evento tal? Nossa passagem de som era tal hora, você me pediu para atrasar 2 horas porque tinha gente te perturbando, querendo passar o som logo. Você lembra que eu fui flexível lá naquela? Aí pronto, quebrei o cara, entendeu? Eu tava me cobrando de um horário que estávamos errados, mas tinha necessidade, entendeu? De ser grosso, então acho que tem todo um contexto nesse cenário, entendeu? Legal. Alex, agora, né, a gente separou umas fotos aí, tá? Umas imagens aí da sua carreira, né, da sua estrada aí. E aí eu vou passando aqui, queria ouvir um pouquinho você, tá? O que você... a sua experiência, né, naquele momento, né? Pra gente poder entender um pouquinho também e visualizar um pouco, né? Essa trajetória aí que a gente vai ter um papo, beleza? Vamos ver o que vai vir. Vamos ver o que vai aparecer aí. Então, Alex, essa aí é a primeira foto aí que a gente separou. Fala um pouquinho aí desse momento aí. Isso aí foi em 2021, alguns quilinhos a mais. Quem vê assim, o menino falou ali que não me reconheceu quando eu cheguei aqui, porque a barba, o dread, totalmente diferente. Isso aí, cara, o que acontece? Eu sempre cantei na igreja, né? Desde criancinha mesmo. E sempre gostei de cantar, tinha essa vocação de cantar, né? Então eu ficava no carro cantando alto na casa do El Gato lá. E ele cismou de ser trapper. Começou a gravar uns trappers e tal. E aí a gente sempre ia pro estúdio fazer um laboratório lá com os amigos nossos. Aí eles botavam a batida lá pra tocar e cada um fazia um verso. Aí ele me chamava de Alec. Improvisou. Aí, hoje o Alec vai cantar. Aí ele botou lá pra gravar, aí eu comecei a cantar. Essa música já não era um trap, era meio um R&B, né? Aí ele colocou, eu cantei. Quando eu cantei, assim, em 30 segundos eu cantei. Aí ele cortou. Tu lembra ainda não? O quê? Dessa música? Lembro, claro, pô. Essa aí é liga. Quer dar uma palhinha aí? Não. Pô, essa aí liga. I got the girl forever.
I love forever. Que isso? Mano, vou ter que tá lá, esse clipe tá lá no YouTube lá, cara. Agradável Girl. Vamos botar o link lá Que também. engraçado, velho. Aí eu cantei exatamente essa parte com a batida que tava lá. Aí os caras começaram a olhar pro outro. Tu é sinistro mesmo, que sei que aquela coisa deles, né? Já era, vai ficar isso. Aí o gato falou, não, essa você vai gravar comigo. Vamos fazer collab nessa aí. E tal, aí gravamos a música, né? Teve outros compositores lá, o Dom M, o irmãozão, o Leozinho da ZL, se não me engano, esqueci o nome dele, um compositor brabo de funk lá de São Paulo também. Aí foi, deve tá lá, não virou tanto, mas tem acho que quase 300 mil views lá no YouTube. A gente vai botar lá também pra galera poder... Pô, doideira. Aí a gente gravou, foi marcante, assim, que o cara que sou muito fã, que é o Rodrigo Teaser, né, que faz o Michael Jackson brasileiro, ele participou do clipe dançando, mas como o Rodrigo Teaser veio, né, não foi como o Michael Jackson, e é um cara também que é referência das coisas loucas que eu vivi nesse mundo do game aí, do esporte. Aí gravamos, ficou lá a música lá. É bem criativo. Foi capa do R&B Brasil no Spotify na época. Maneiro, foi, e assim, não foi nada pago, nada disso. Foi realmente eles que decidiram colocar. Foi muito legal, assim, uma experiência muito maneira, entendeu? Que ficou. Ficou lá. Legal, foi uma aventura que deu certo. Uma aventura maneira. Foi muito legal. Não, legal. Vamos passar aqui para um próximo? Rapaz, isso aí foi no mesmo dia. Aí meu filho foi. Ele não lembra quantos anos ele tava aí, mas a postura do garoto. Já tem pose de influenciador, né? Não, esse menino é diferenciado. Ele tem uma facilidade de comunicação terrível, assim. É. Meus 3 filhos têm, né? As 2 meninas que são mais novas que ele. Uma facilidade de comunicação terrível, de se relacionar também, chegar e fazer esse. Qualquer lugar que você chegar, der o microfone na mão dele. Já vi uns vídeos que eles também já arrebentam lá. Ele desenrola, ele não tem. Ele tem essas habilidades sociais, né? Que o show pai, né? Acho que um pouco sim. Eu aprendi com um amigo meu que quanto mais cedo você identificar as habilidades sociais dos seus filhos, você vai conseguir desenvolver ele mais rápido. Com certeza. Nem tudo é da grade de estudo, né? Nem tudo vem dali. Não é para deixar de ter, mas tem que identificar que às vezes o cara tem um perfil que vai para outro canto. Personalidade, né, cara? Exatamente. Tem que ficar podando. Pô, legal, bacana. E essa Mas aí, o Yudi, isso aí foi na Non-Stop. Eu já era funcionário da Non-Stop na época, né? E eu tava um dia lá numa reunião, alguma coisa assim. O Yudi tava lá, porque acho que ele era um dos influenciadores lá. E, cara, referência, né? PlayStation. E aí ele já... Ele foi bem forte nessa área do esportes também, né? Teve um período aí. Isso aí. Só que eu não tive essa relação com ele em relação a isso. Foi mais esse momento mesmo. E a gente falou mais do cenário gospel, né? É engraçado isso, né? Que ele veio também os esportes e depois ele migrou pro gospel. Isso aí. A gente falou mais sobre isso e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer ele nesse dia. Mas não tenho uma história com ele, né? Mas representa muito do que eu vivi em São Paulo depois de dois grandes e tudo mais. Bastante contato com famosos mesmo ali, né? Tempo todo. Legal. O cara aí tem história, meu irmão. Aí tem essa figura aí. Cara, eu vou falar pra vocês assim, de coração mesmo. Esse menino eu tenho como um filho, assim. Ou um irmão mais novo, né? Vamos dizer assim. Ele marcou minha vida, um período da minha vida. A gente quase ficou mesmo trabalhando junto. Foi porque não tinha que ser mesmo, entendeu? Nos últimos momentos, assim. Tivemos um pequeno desentendimento, mas assim, acho que teve erro de ambas as partes, né? Ele errou alguma coisa lá. Só que eu, como mais velho, como alguém que já tinha mais experiência, tinha que ter tomado outra postura, entendeu? E não tomei, então errei. Era um momento também um pouco conturbado da minha vida. Mas aí depois disso a gente não trabalhou mais junto, mas até hoje eu mando mensagem para ele, mandei no aniversário dele, ele responde. A gente é amigo, né? Eu tenho uma consideração absurda por ele, eu gosto muito dele. Vivemos muita coisa no off que ninguém vê, assim, porque quem olha pra esse moleque é um doido, né? É um doido, problemático. Eu ficava muito chateado quando alguém falava, poxa, que esse garoto é problemático, né, cara? Só traz problema. Eu falei, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Hoje ele tem 18, né? Mas quando ele tinha 16 anos, 17, eu conheci ele com 14, 15, sei lá. Quando ele tinha 16, 17, a gente tinha uma relação mais próxima. Ele, com o dinheiro que tinha na conta, com a visibilidade que tinha, se fosse eu, o cenário ia ser muito pior. Sim. Porque eu, nos meus 16, 17 anos, dei muito trabalho pro meu pai. Muito novo. Muito. Né, assim, sem dinheiro, sem fama, dei muito trabalho pro meu pai. Então, eu não admito falarem dele em relação a isso. Ele foi um menino também que ajudou muito a mãe, né? Muito. E a mãe, falando da mãe, assim,
é aquela baiana tinhosa, você vê que brigava comigo e tal, mas sempre presente, reteu muita coisa dele, investiu dinheiro, mesmo sem grau de instrução elevado, mas soube reter. Sobre perder a mão de relação ao filho, assim, é da personalidade dele, não é dela, não diz sobre ela ter relaxado em relação a ele. Porque aconteceu comigo, dei muito trabalho pro meu pai, mas meu pai era casca grossa, mesmo assim eu dei trabalho para ele, entendeu? Então eu acho que não é admissível, né, falar assim, mãe deixa, não é bem assim, entendeu? Tem questão de criação, de onde foi criado, o ambiente, comunidade, tem coisa que é comum na comunidade, o moleque pegar uma moto e sair andando. Quando traz para a realidade do macro, aí entra aquela questão de assessoria, tudo mais, entendeu? Mas assim, quando traz pro macro é um absurdo. Mas no mundo que ele viveu, isso é normal, entendeu? No Brasil, eu que rodo o Brasil aí, tem lugar que eu chego que a galera toda no show chega com 4 pessoas numa moto, pô. Parece a família inteira vai na moto, isso é comum, entendeu? Então é lugares e lugares, saber lidar com isso. Mas assim, sobre o Boca, cara, só gratidão, assim, uma parceria, um carinho que eu tenho. Eu sei que ele tem por mim também. A gente viveu muita coisa boa, muito vídeo engraçado. Tem muito vídeo no TikTok. Nas suas redes sociais também tem, né? Tem algumas coisas, tem no Instagram, tem algumas coisinhas. É muito bom, cara. Assim, muita coisa boa a gente viveu junto, assim, com muita alegria. Então. Legal. Vamos próximo aqui. E aí, o Fera também? Nobru, cara, assim, eu tenho que é a lenda do esportes, né, cara? Do Free Fire, no caso. Ele, um cara que marcou, assim, essa geração, até hoje tem a Copa Nobru e tal. Isso aí foi na BGS, né, foi um dos maiores eventos que tem aí de game. Em São Paulo, né? Em São Paulo. Nessa época eu já estava pela Vivo Cage. E, cara, o Nobru, essa foto aí, representa, assim, o que ele é. A atenção, o carinho. Eu tenho essa proximidade, né, por conta do contexto, né, do entorno nosso, assim, com ele. Não vivia dia a dia com ele, mas aonde a gente se via, ele sempre me tratou com carinho, me abraçava. E, fala, meu parceiro, como é que você tá? Você tá bem e tal? A gente tá no mesmo ambiente, em festas, eventos. Sempre tratou com muito carinho, com muita atenção. E, assim, era comigo que tem essa proximidade, né, com o cenário, mas com qualquer pessoa ele sempre foi um cara muito humilde, muito atencioso. O pai dele também, que é coisa como o pai do Nobru nas redes, né, cara, gente boa também, o cara é cristão ali e tal. E um carinho muito grande por ele, assim, dou testemunho da boa pessoa que ele é, entendeu? Bacana. Cara, esse aí é o Dom, cara. Dom Carretas, então, isso aí foi a gravação de um clipe do El Gato. Esse eu não participei como artista, mas nos bastidores, na produção. E o Dom, cara, era o cara que fazia as produções musicais desses traps todinho. Pensa num garoto inteligente e, assim, talentosíssimo, né, de musical. Dois caras que eu tenho uma gratidão absurda. Um que dificilmente você vai ver foto, que é o Thiago Beatriz, que é o dono da Casa Beats, que é uma produtora lá de São Paulo, e o Dom, que é o sócio dele, que é esse garoto aí. Um já mais velho, mais 40, e o Dom 20 e pouquinho. Mas os dois, assim, tem uma sinergia muito boa, assim, e sempre com a vibe boa. Foram 2 irmãos que eu fiz em São Paulo, por intermédio do El Gato, e essa foto representa isso, a nossa irmandade. Hoje a gente não se fala com tanta frequência, mas assim, eu tenho certeza que se a gente se esbarrar hoje, que não vai faltar história, carinho, amizade, entendeu? E esse é o cenário que a gente vivia, de carro, de helicóptero, de ostentação, entendeu? É isso. E o Dom é um irmão. E tem um detalhe, quando eu fui voltar pro Rio, eu não tinha onde deixar minhas coisas até organizar aqui. Ele cedeu a garagem da casa dele, eu deixei toda a minha mobília lá, na casa dele lá. O pai dele, o Lin, é músico, né? Era músico do Belo, toca hoje pro Bruno Diegues, que era do Jeito Moleque, eu acho que tá assim ainda, né? É um excelente percussionista. Mas a família dele, a mãe, a avó, a irmã, assim, foi uma família que eu tive em São Paulo lá, uma família mesmo que me acolheu. E ele cedeu a garagem dele para eu guardar as coisas lá, deixei lá por um bom tempo. Depois eu mandei um caminhão para lá, eles fizeram tudo lá, nem fui. Eles colocaram tudo no caminhão e mandaram para cá. Pô, assim, gratidão eterna, uma família que eu tenho em São Paulo. Aí a gratidão eterna por esse cara aí. Bacana. Legal. Aqui o Silvio Valer Grandes. Foto aqui. E já representa
essa junção, né? Onde quando a gente fez essa parceria Non-Stop e Vivo Cage. Eu trabalhava ali na parte de influência para Vivo Cage, né? Para tentar trazer as ações de influenciadores para Vivo Cage. E contratado pela Non-Stop, né? Como de venda mesmo Para parceiros. Isso, de publicidade, entendeu? Aí é a antiga sede da Non-Stop, já mudou hoje. Mas é a antiga sede da Non-Stop. Eu acho muito linda essa mesa de sinuca dele, bacana, muito linda. E essa camisa da Vivo Cage é linda demais também. Eu guardo com muito carinho. Acho que eu vou até fazer um quadro dela. Vou pegar uma delas grandes, uma da Vivo, fazer um quadro lá que, assim, faz parte da minha história, entendeu? Não, é muito bacana. Eu, como não faço tatuagem, as camisas. Legal. Rapaz, olha o homem aí, cara. Eloy Oliveira. Que isso, varão? Então, foi depois que eu vim pro Rio, né? Foi o primeiro que eu trabalhei como produtor, assessor pessoal também, toda a assessoria dele. Foi 1 ano e pouquinho aí, 1 ano mais ou menos, que a gente trabalhou junto, até ele tomar o rumo da política, né? E foi quando eu fui para outros caminhos. Mas é também um irmão que eu tenho até hoje. Esse dia a gente se encontrou, foi muita risada, muita história boa que a gente relembrando. E assim, para mim um fenômeno do humor. E é lá de Campo Grande também, né? Ele é da Baixada, Baixada do Rio. Assim, é um fenômeno do humor, né? Ele, na verdade, foi criado na Pedreira ali, na comunidade da Pedreira e tal. Cara, o show dele, stand-up, pra mim, é um dos melhores que eu já fui, assim. Sem roteiro, sem nada, mas ele tem uma cabeça muito legal pra isso. Cara, pra mim é um irmãozão, assim, que tá caminhando, tá na política ainda lá, mas tem muito ainda pra oferecer na parte do humor aí. Legal, cara, bacana. Eita, aí é a minha galera de hoje em dia. Aí é a minha tropa de hoje, sou o Alex Lúcio, né, o cantor gospel, e aqui é o nosso time, tá faltando o técnico de som, que tava no palco, e quem tirou a foto foi o Diego, que é da mídia. É o time que eu gerencio hoje, isso. É o time que eu gerencio hoje aí, né, essa galera aí. O Johnny, guitarrista, o Ramon, baixista, o Samuca e o Lipe. É muito legal, assim, que, cara, pra quem não acredita, tudo bem, mas esse time foi montado muito de Deus, assim, foi acontecendo, sabe? E cada peça aí, a gente, assim, é uma família que não tem problema, a gente não tem estresse. Quando tá estressado, quando não ficar mais estressado com uma brincadeira ou outra, a gente diminui a mão, mas assim, é uma família. Ainda tem o Mazinho, que é o da van ali, também gente boa pra caramba. Uma família, cara, aqui é uma família, a gente tem uma conexão muito forte, uma sinergia muito grande entre nós aqui. E eu amo trabalhar com esses caras. Um beijo pra vocês, pra cada um de vocês aí. O Alex, que é o cantor, é sensacional, 21 anos, mas uma maturidade fora do comum, sabe? Uma sabedoria muito grande para lidar com as coisas. Bacana, importante. Tem sido um amigão pra mim, assim, e eu tenho tentado ser esse pai, né? Por ser mais velho. Sou mais velho que todo mundo aí, né? Quase 20 anos de diferença da maioria deles aí. O Johnny, que é um pouquinho mais velho, um cara experiente também, já tocou com grandes cantores de cenário gospel. Esse aqui começou com ele, tá caminhando junto, tá crescendo muito. O Samuca também é um batera muito bom. Esse aqui, cara, tava trabalhando numa loja de CLT, Pernambucanas. Saiu, pediu demissão, logo em seguida ele foi tocar com a gente e tá, assim, tá sendo elogiado. A evolução dele é absurda, assim, onde tá acontecendo. Recebi ligação de grandes produtores falando dele. Pô, legal. Quando passou a Marcha pra Jesus na Globo, que a gente tava tocando, aí, rapaz, que banda boa que vocês montaram, cara, que banda maravilhosa. Só que o baixista pra mim foi o diferencial, poxa, até encaminhei esse áudio pra ele, até pra motivar, né? Legal. E de fato tem sido uma evolução de time, né? A gente tá crescendo junto, aprendendo, e graças a Deus, assim, as coisas estão acontecendo pra gente aí. Esse tempo na estrada tem que, tanto tempo, né, na estrada, tem que ter essa sinergia. Tem que ter, senão não dá. Não vai fluir. Aí, ó. Onde é isso aí? Então, isso aqui foi essa Marcha pra Jesus que eu acabei de falar. Legal. Foram 350 mil pessoas. Onde que aconteceu? Na Apoteose, na Praça da Apoteose. Lotado. Lotado, e aqui tá só assim, tem pra cá, né? A pista é pra cá, então foram 350 mil pessoas aí. Um marco, assim, pra minha carreira, né?
de estar aí. Já fui muitas vezes para assistir, fiquei muitas vezes aqui, muitas vezes desde molequinho. Mas sempre fui, assim, é vocação, né? Desde moleque, enquanto tá todo mundo pulando, eu tava observando a galera andando no palco, a banda tocando. Movimentação ali. Às vezes não tava nem ligado no artista em si, entendeu? Eu sempre fui ligado na movimentação do backstage. Então isso aí, essa foto representa um marco do que é hoje, entendeu? Trabalhar em grandes eventos, trabalhar na produção de grandes eventos, produção de estrada, produção do artista em si. Entendeu? Um pouquinho de cada a gente vai aprendendo aí. Acesso aos fãs, né? Porque a gente vê bastante gente. Então foto e tal, saber lidar com isso, saber o time de ter que ir embora e tudo mais, gerir essa questão, né? Tudo isso aí. Legal, cara. E foi no mesmo dia isso aí. Cara, aqui essa foto é muito doida. Assim, pra quem é do cenário gospel vai saber, né? Eles dois são da Get Worship, que hoje é um dos grupos mais tocados no cenário gospel, e o Alex também é um deles. Só que o que é engraçado aqui, o Vinícius eu conheci agora recentemente, tá num boom também. Até ano passado ele era tecladista. Viram ele cantando, falaram pro Melk e ele se tornou os dois dentro do mesmo grupo um fenômeno que é hoje. Então eu tô conhecendo agora uma humildade terrível também, legal, sensacional. Mas só que esse cara aqui, o Melk Vilar, eu conheci em 2016, 2017, quando eu fazia esse transporte para artistas. Ele era um cantor solo. Você fazia transporte pra ele, no caso? Ele é de São Paulo, ele vinha pro Rio, me indicaram, uma igreja pediu pra buscar ele, pra levar ele em Macaé. No primeiro dia a gente se conectou e viramos amigos mesmo, irmãos até hoje, entendeu? Então assim, quando estamos juntos, ele sempre fala de mim e eu sempre falo dele. Quando o El Gato foi gravar as músicas em São Paulo, eu trouxe ele pra perto pra ele dar uma orientação pro El Gato. Ele que fez a direção de voz da minha voz também. Legal, cara. Ele se conectou com o El Gato ali naquela época. Se tornamos, assim, desde aquela época, grandes amigos. É um irmão que eu tenho até hoje. Um cara que eu sou, assim, apaixonado pela pessoa dele, entendeu? É legal essa conexão, né? Que estava sendo feito por... Hoje ele mora em Florianópolis por causa dessa Get Worship. E aí, isso aqui representa muito o que o Alex fala. A gente viaja o Brasil todo e até fora do Brasil. Ele fala que é impressionante que qualquer lugar do Brasil que a gente vai tem alguém que eu conheço, entendeu? Ou tem gente que me reconhece por causa dos vídeos do El Gato. A gente estava em Portugal, ele na fila de fotos lá, pra ir tirando foto, aí um cara veio pedir pra tirar foto comigo. Porque eu te acompanho desde da época do El Gato, na pandemia vocês me salvaram, eu tava aqui isolado e tal. Não, a garotada a gente vê, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar junto, né? Sim. A gente vê a garotada sempre vindo, acontece. Até hoje. É doideira, é meio engraçado pra mim, que eu sou do bastidor, não sou artista. Sou dos bastidores, mas a conexão era tão forte, a influência desse pessoal era tão grande que gerava esse tipo de coisa. É o que surgiu natural, né, cara? Isso aí que é bacana. É, natural, isso aí, né? Legal. Aí. Aqui é eu cantando, né? Que volta e meia eu ainda faço. Hoje, eu tenho um álbum gravado, um CD gravado, na época era CD, 2017. Tem nas plataformas digitais, se você procurar lá, Alex Bezerra, Me Escolheste, tem esse álbum lá, assim, de vez em quando eu ouço. A galera volta e meia me marca nos stories ainda. São músicas autorais. Autorais, Tem uma de um amigo meus e a maioria autoral minha. Aí eu faço um evento anual, na direção de um evento anual, que é da rede de farmácias Cumani, aqui do Rio, né? Eu faço toda essa direção de produção, né? Legal. E eu cantei no primeiro para quebrar um galho, porque no primeiro foi meio que bagunçado. Botaram um monte de bandinha para abrir, só que era muita galera amadora, ninguém quis ser o primeiro, tava todo mundo com medo. Eu falei, ninguém vai cantar não? Então calma aí. Aí tinha um tecladista lá, aí eu comecei, cantei duas músicas. Aí o Joel, que é um amigão também, um cara que eu tenho muita gratidão também, é o dono da rede, né? Falou, não, todo ano agora você vai cantar, então eu faço a direção e tem que começar cantando. Aí esse foi um desses eventos que eu comecei cantando. Aí hoje em dia eu já não canto mais tanto assim, né? Hoje a minha intenção com isso é só colaborar dentro da minha própria igreja, quando eu for ter tempo, né? Eu preciso cumprir algumas etapas lá que eu mudei de igreja agora. Aí tem o curso, né, da igreja nova, tem que cumprir essas etapas. E se tiver essa oportunidade, eu quero cumprir dentro da minha igreja. Agora, sobre carreira, eu não tenho a mínima pretensão. Não tenho a mínima pretensão. Ajudar um lugar ou outro e tal, com a experiência que a gente tem. Eu acho que é mais isso, mas não tem pretensão de ser cantor, não tem nenhuma pretensão com isso. É legal. E a Marvila, uma das amigas que eu fiz no cenário, né? Eu conheci ela quando eu tinha um coral,
que era do Bruno Oliveira. Eu fui pra lá também pra começar a dirigir. É muita história doida, né? Bruno Oliveira. Aí o Bruno Oliveira tinha um coral, Coro Voz do Rio. Fazia muito vocal pros cantores grandes. Aí um deles foi Ludmilla, o outro foi Ferrugem também. E ela fazia parte. Só que ela começou a se destacar por um vídeo que viralizou lá na época. Eu nem conhecia ela como Marvel, ela era Cássia. Aí ela começou a viralizar, se tornou hoje uma das maiores referências de pagode, mulher. E a gente criou essa amizade, entendeu? Já tem até um tempo que eu não a vejo. Mas assim, gente boa demais, a humildade, cara, assim, ela é muito humilde, muito gente boa. Tem uma história que ela te botou pra cantar, né? Foi, é esse dia aí mesmo. Foi esse dia. É esse dia. E, cara, ela canta muito, ela canta muito. É que nessa época, quando eu tava na transição, se ia continuar cantando, depois daquela música do El Gato lá, só que depois eu desencanei isso da minha cabeça e não quis mais, entendeu? Mas ela é, cara, sensacional na humildade e pra mim, a maior cantora de pagode do cenário aí, mulher, né? Ela é a maior, pra mim ela é a maior. Canta muito. Aí é o homem, né? O Ferrugem. Isso aqui foi um dia de gravação. A gravação não era dele, era da Ludmilla, ele foi fazer participação. Lá na Farmácia Arena, né? Na época era HSBC Arena. E a gente participou do coro, né? Na parte de trás ali, fazendo um coro para uma música da Ludmilla. E ele foi fazer essa participação. Aí no corredor eu parei ele. Só que a história é engraçada, porque ele é do mesmo bairro que eu, lá de Campo Grande, ele foi criado lá. O Alcir, que é back vocal dele, é um amigão meu que eu tenho. E aí eu parei ele pra contar uma história que quando foi 2008, 2009, não tinha esse fenômeno de internet. Aí tinha um funk daquela Carol, MC Carol, que é Minha Avó Tá Maluca. Sei. Estourou até. Aí eu e uns amigos, fizemos em Bossa Nova. Um amigo tava fazendo um violão em Bossa Nova, eu comecei a cantar. Colocamos na internet, bombou na época ali, né? Essa música bombou na internet. E eu cantando Minha Avó Tá Maluca em Bossa Nova. Aí ele reconheceu. Viu esse vídeo e começou a fazer nos shows dele na época. Essa versão em Bossa Nova. Aí uma vez ele foi naquele Mais Você, da Ana Maria Braga. E ela perguntou, era a Cissa Guimarães que estava apresentando, não era nem a Ana Maria Braga. Perguntou, que história é essa de Minha Avó Tá Maluca? Ele falou, os meninos de Campo Grande, só que sem me conhecer. Ele viu o vídeo. Aí nesse dia eu tava contando essa história pra ele. Eu não tenho, assim, relacionamento com ele, mas eu fui tietar mesmo como fã, porque, assim, sou muito fã desse cara. Legal, cara. Demais. E oportunidade de fazer network também, né? Assim, claro, a gente tenta sempre saber chegar e saber sair. Quem não é visto não é lembrado, né? Pô, muito bom, cara. Alex, pra gente encerrar aí, cara, você olhando aí pra sua trajetória, né? Desde o banco lá, né? Do motorista, né? De aplicativo. Até hoje, né, onde você já alcançou aí, o que passa aí pela sua cabeça, né? O que acontece aí, muitos altos e baixos, né? Sim. O que vem aí na sua mente? Eu acho que o que vem na minha mente é, primeiramente, acima de tudo, gratidão, né? Gratidão a Deus por não desistir de mim, né? Nas osciladas da vida, né? Então, gratidão a Deus, gratidão a pessoas que acreditaram em mim. E lição... duas lições, identificar o quanto antes para que você veio. Todo mundo tem um propósito na vida, isso para mim é propósito, entendeu? O meu propósito é esse, né? Servir pessoas e gerar tranquilidade para que pessoas possam expandir, né? Então, identificar o quanto antes. Eu demorei um pouco a aceitar, talvez, não identificar. Acho que desde novo isso já ardia dentro de mim, entendeu? Queimava ali como uma coisa que chamava minha atenção. Mas eu demorei a aceitar, então não demore a aceitar os propósitos que a vida tem para te oferecer e seja constante, entendeu? Seja constante, como você citou várias vezes aqui, resiliente, entendeu? Seja resiliente, que você vai para o próximo nível muito mais forte. E não é clichê, não é coisa de coach, não é nada disso, é de fato uma realidade. Eu estou cada vez me tornando mais resiliente e tenho plena convicção que não cheguei aonde eu devo chegar ainda, entendeu? Eu estou no caminho. É um caminho de sucesso? Considero que sim, mas eu estou no caminho, estou caminhando, entendeu? Tem um alvo ali, né? Tem um alvo e tem que seguir em frente, entendeu? Então tenha sempre os objetivos claros, se posicione, entendeu? Não tenha medo de se posicionar. Os seus maiores críticos ou as pessoas que vão te impulsionar para baixo são sempre os de perto. Você posta um vídeo, os de perto vão criticar,
vão encaminhar pro outro rindo, e os de longe vão Abraço. entendeu? Eu postei um vídeo com meus filhos agora cantando, que tá batendo quase 300 mil. Quando eu faço uma análise dele ali, que eu vou ver as métricas e tal, não seguidores, 90%, entendeu? E comentários, 90% não seguidor, entendeu? É algo relevante, só que os de perto estão sempre, sei que. Não se deixar levar por isso, Não que é natural, né? Não é. Um elogio é o suficiente para te impulsionar, entendeu? Não se atém às críticas e se tenha convicção e vai embora. Vai embora, crítica. Se você superar as críticas, você supera qualquer coisa, entendeu? Essa pessoa vai voltar e vai falar que sempre acreditou em você. E aí é muito importante que você não rebata ela. Tenha humildade e falar, poxa, que bom, obrigado, e segue em frente, entendeu? Legal. Isso se chama maturidade. Bacana. Alex, muito obrigado, cara, pela conversa hoje. Isso aqui foi o Alex, tá? Grande irmão meu. Obrigado pelo convite. Depois diz aí quais são as suas redes sociais também, pra botar na legenda. Hoje eu uso mais o Instagram, né? Que é alexbezerra02. É o que eu mais uso hoje. O resto eu não tô movimentando tanto. Mas segue o Alex Bezerra02 que vai ter novidades. E aí, através de lá, vocês vão estar cientes. Mas sigam lá, Alex Bezerra02 no Instagram. Beleza. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto. Gratidão, gente.